Bom, por imagens aqui na Jovem Pan, conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os companheiros do estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã. Ô Vera, João Dória e Geraldo Alckmin escolheram Nova York como cenário para as mais explícitas demonstrações de que estão sim em disputa pela candidatura presidencial do PSDB. Os dois de smoking, bem vestidos e tudo mais. Como é que fica essa briga, hein, Vera? Pois é, Tiago, por enquanto não temos uma briga, mas temos sim uma disputa que era velada e agora vai ficando cada vez mais explícita. O prefeito João Dória está em Nova York desde o final de semana e em várias declarações ele foi galgando aí alguns degraus no sentido de admitir que é sim uma opção a presidência da República o ano que vem. Ontem foi a declaração mais explícita sobre isso, quando deu uma entrevista para a agência Bloomberg. Ele, questionado sobre se poderia disputar, caso indicado numa prévia ou numa primária do PSDB, disse que se for dentro das cláusulas democráticas, por que não? Foi a primeira vez que ele falou de maneira tão aberta a respeito. Depois ele repetiu essa declaração para jornais brasileiros. À noite foi a vez da entrega do prêmio de Brasileiro do Ano, que é concedido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos anualmente. O próprio Dória, quando era do LIDE, tinha uma participação na organização deste evento. Ele foi o agraciado como Brasileiro do Ano este ano, ao lado do Thomas Shannon, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que foi o Americano do Ano. No discurso, em que ele foi recebido com o tema da vitória do Ayrton Senna, uma música que ele também costuma tocar nos eventos, e ele é muito amigo da Viviane Senna, ele saiu do script de falar da gestão aqui de São Paulo, tinha tido até a apresentação de um vídeo sobre as conquistas desses primeiros meses de governo e pôs-se a falar de novo do assunto preferido dele dos últimos dias, que é atacar o Lula e o PT. Disse que o Lula e o PT quase destruíram a economia brasileira, que uma maioria silenciosa não pode ser alvo de uma minoria ruidosa, se referindo aos petistas e aos apoiadores do PT, e fez sérias críticas ao partido, à corrupção, etc. Ele tem sido o mais enfático em se colocar como anti-Lula, Thiago, que é o script que a maioria dos eleitores deste campo que reúne o PSDB e a centro-direita, quer ver no seu candidato. Então, ele está rasgando um pouco a fantasia. O Alckmin, por sua vez, também está em Nova York. Teve lá num evento para vender concessões do governo de São Paulo e também foi mais claro ao dizer que não se pode relegar a política a um segundo plano, porque tudo tem de ser resolvido na política. Era uma indireta à fala do Dória de que ele não é um político, mas sim o gestor. Talvez um pouco atrasado e fora de timing, Thiago, porque o Dória já está agindo há bastante tempo como um político. Ô Vera, mas diga uma coisa, embora eles continuem jurando fidelidade recíproca, os dois já trocaram algumas estocadas leves debaixo da mesa. Os aliados do prefeito e do governador começaram a partir para o confronto, de uma certa maneira, confronto mais aberto. Será que isso pode levar a uma ruptura, os dois? Porque na política é aquela história, na hora, né? Pois é, a gente já viu vários casos dessas rupturas de criadores e criaturas, né, Tiago? É o que você falou e é o que eu tinha dito. Eles têm sido sutis nessas estocadas. O Dória falou que vai ser candidato quem estiver melhor nas pesquisas, porque ele já tem vários levantamentos que mostram que ele vai superar e está prestes a superar, já superou em alguns levantamentos, tanto a Aécio Neves quanto o próprio Alckmin. E o Alckmin fez essa estocada de leve de que não se pode relegar a política a um segundo plano e começou a dizer mais abertamente que é candidato. Os aliados, porém, estão num tom acima. O responsável pelas redes sociais do prefeito deu uma entrevista dizendo que o candidato do PSDB não pode estar implicado na Lava Jato, o que é uma senha que inclui o próprio Alckmin, não poupa o Alckmin. E os aliados do governador também já começam a sair aí do armário. O prefeito de Santos foi um deles, deu uma entrevista ontem dizendo que o candidato tem que ser o Alckmin e que o Dória tem de cumprir o mandato dele, sendo mais claro e mais taxativo. Então você veja que sim, os aliados começam a fazer o serviço que os dois não querem fazer. Eles posaram em público com as mulheres, todos vestidos de gala, os dois de smoking, as duas bastante elegantes em modelitos de noite, mas por baixo da mesa o beliscão já começa a correr solto, Thiago.